Hoje nós estamos na Galeria OM para inaugurar um novo quadro aqui na Ultimob. É o primeiro episódio de uma análise sincera e objetiva que nós vamos fazer dos novos empreendimentos que estão sendo lançados na nossa cidade, sob 6 critérios que nós chamamos de 6 Ps. O primeiro é ponto, que é a localização, o segundo é projeto, o terceiro, plantas, o quarto, preço, o quinto, plano de pagamento e o sexto, pontos de atenção. Eu sou o Felipe Furtado. Eu sou o Fabrício Medeiros e essa é a primeira edição do Ponto de Vista. Vamos lá! Esse aqui é o Bossa OM Home, novo empreendimento que a OM Incorporadora está lançando no setor marista, a 2 quadras da Ricardo Paranhos e 2 quadras do Parque Areião, mais precisamente na rua 1143, uma região que até pouco tempo atrás não existia a liberação para a construção de prédios. Isso mudou com o novo plano diretor de Goiânia e o Bossa é o nosso primeiro empreendimento que nós vamos avaliar sobre os 6 critérios. É o primeiro prédio também que vai ser construído nessa nova região. E o primeiro critério que a gente avalia é o ponto, localização, por isso que a gente está falando justamente sobre esses detalhes. Fabrício, o que é que você avalia, quais são os critérios que você tem para avaliar a localização de um empreendimento para poder dar uma nota? Eu acho que não é uma percepção só minha, mas para quem pretende comprar um produto nesse perfil, ele quer entender o quanto a região, ali a região primária, vai atender ele do ponto de vista de serviço e comércio. Eu acho que é uma observação relevante que ressalta a importância dessa localização para esse público, né? Nesse caso aqui em específico, nós estamos falando de 2 quadras do Areião, 2 quadras da Ricardo Paranhos, que são pontos de lazer. Claro, então eu tenho um parque, qualidade como é um produto de vida, família, né? Eu Sim. tenho o Parque Areião ali, que ele atende essa demanda de ter um espaço, um lugar para levar seus filhos para passear no fim de semana. Eu tenho a Ricardo Paranhos, que é uma alameda fitness também, né? As pessoas vêm aqui para praticar atividades físicas, para passear. Fora isso, toda a comodidade de serviço e educação que essa região oferece, né? Então, se a gente coloca um raio aí de 500 metros nessa região do setor marista, eu tenho escolas, comércio, hospitais, tudo aquilo que eu tenho que de fato, para atender essa demanda do público, do perfil desse projeto. Uma questão que eu avalio também em relação à localização é justamente o trânsito, né? A gente tem diferentes regiões dentro dos mesmos bairros, algumas sofrem mais com o trânsito, outras sofrem muito menos. Na rua 1143, eu arrisco dizer que só passa lá quem mora na rua. É uma rua tão tranquila, tão ali, parada, né? Você passa pelo setor marista com frequência, mas dificilmente você já passou na rua 1143. Isso é um ponto que eu acho que agrega muito valor. Ainda falando sobre localização, um ponto que para mim é relevante, sempre que a gente pensa em morar, óbvio que a gente encara um produto desse aqui para um cliente final, né? Ele compra ali para sua família, mas é sempre bom enxergar o produto num ângulo financeiro, né? Um ângulo híbrido, né? Além de atender bem a expectativa de moradia, o quanto esse produto pode ser bom para mim do ponto de vista de investimento. Então, é uma região, é um bloco do setor marista que o Bossa ele vai abrir uma temporada de novos lançamentos, então é uma região que ainda há muito para acontecer e isso com certeza vai tracionar o resultado a médio e longo prazo. Uma nota de 0 a 10 em relação à localização? 9, com certeza, 9. A minha também seria 9, eu só não coloco 10 porque ele não está na orla do parque. Com certeza, eu tenho localizações mais privilegiadas ali, né? Às vezes frente ao parque, mas eu tô ali, como você muito bem disse, a 2 quadras do Areião, 2 quadras da Ricardo Paranhos, então por essa razão minha nota é 9 também. O segundo critério que nós vamos analisar agora é projeto, onde nós vamos pontuar aqui as assinaturas, a fachada, o projeto arquitetônico, o paisagismo, as conveniências, as áreas de lazer, tudo que o empreendimento entrega para quem vier a comprar aqui no Bossa OM Home. Na sua avaliação, o que você analisa em relação ao projeto aqui? Eu acho que aí a gente já começa pelas assinaturas, né? Que contextualizam muito com esse perfil de produto, né? A gente tem o paisagismo de Florentino, né? A fachada, o VT Arquitetura, o Vitor Tomé, que realmente tirou onda, uma fachada muito imponente, atemporal, né? A parte de decorados, que vocês vão conhecer logo à frente, interiores, ficou por conta do Bitar, né? Então, a começar pelas assinaturas já é um ponto aí que enriquece muito o projeto. Um dos pontos que eu acho que foi um diferencial bem legal, né, que a OM trouxe, foi justamente trazer a Vero Festas, a primeira assinatura da Vero Festas em um empreendimento. Eu acho que um ganho nesse caso é justamente porque o cliente da OM e o cliente da Vero Festas, no fim das contas, é o mesmo cliente, então eles conseguiram trazer
para o empreendimento. Para trazer mais funcionalidade para né? esses espaços, né? Sim. Com certeza. Aquele cliente que quer fazer uma festa legal, ele provavelmente contrataria a Vero Festas e moraria em um OM. Então, eles estão trazendo tudo isso para o mesmo empreendimento, né? O mesmo cliente, eu vejo. A academia já é algo que é rotineiro na OM, né? É sempre assinada pela Flex Home. E a área comum também ainda tem assinaturas da Ornari, né? Que também é a maior grife de móveis planejados sob medida do Brasil, internacional também. Um diferencial importante também, Felipe, em relação ao lobby. O lobby vão ter móveis assinados tanto pelo Oscar Niemeyer, Jader Almeida. Isso é bom porque enriquece o produto também e logo na entrada o cliente ele já tem um choque que contextualiza com o perfil do produto entregue. Ainda em relação ao projeto, a gente percebe que o lazer é bem premium, né? Com certeza. A gente tem todo tipo de conveniência no lazer para crianças, para adultos. A gente tem uma piscina em L aqui que fica justamente posicionada onde o sol pega maior parte do dia, né? Então a piscina está muito bem posicionada. E é tem legal quadra, que uma piscina, tem playground. Felipe, que para além da atividade de recreação, é uma piscina que é para quem faz o uso da piscina mesmo para atividade, né? Para nadar, né? Que é muito o perfil desse produto também. Sem dúvida. Em relação ainda a projeto, a gente percebe na fachada aqui, que é assinada pela VT Arquitetura, como você falou, esses movimentos, né? Dá um movimento interessante, essa curva, não é aquela fachada reta, padrão, e tem toda uma questão que eu acho que a gente não pontuou aqui ainda, que é muito interessante, mas é justamente a posição dele em relação ao sol. Ele é 100% voltado para o sol da manhã. Certeza. Também acaba sendo algo muito interessante para o projeto. É uma fachada que se você passar na porta do Bossa daqui 10 anos, você vai falar, pô, esse produto é novo, né? É uma fachada absolutamente atemporal. Atemporal. Né? Sua nota para projeto? Para mim, Felipe, eu sei qual que vai ser sua nota, eu imagino. Minha nota é 10 porque, do meu ponto de vista, é um tipo de produto que me atende em todos os quesitos, né? E a sua nota? A única coisa que eu acho que falta, entre aspas, que para ter uma nota 10 é o fato de ele não ter rooftop, porque lá no topo nós temos penthouse, então acaba que para quem quer ter essa vista lá no topo, um lazer lá no topo, não tem. E é o tipo de coisa que vende muito bem, eu entendo seu ponto, né? E hoje o rooftop agrega valorização para os empreendimentos, mas a gente entende também, eu entendo o ponto de vista de que para esse perfil às vezes não é tanto uma demanda. Né? Mas eu acho que seria um ponto a mais. Então a minha nota é 9. Até comercialmente falando também, né, no futuro, o rooftop vende bem, isso é verdade. Para mim, nota 9 em relação ao projeto. Para mim, Fabrício, nota 10. Agora nós já estamos aqui no decorado de 155 metros quadrados do Boston M Home para começar a análise do nosso terceiro critério, que é plantas. Nesse caso aqui nós temos plantas de 110 metros quadrados, 125 e essa que é a maior de 155 dos pavimentos tipo, além das penthouses que tem 179 e 202 metros quadrados. O que você, Fabrício, analisa quando você vê uma planta para poder dar uma nota? O que é preciso ser analisado, na verdade, são todos os ambientes, né? Então, esse espaço living, que é o espaço que você geralmente recebe as pessoas, onde você eventualmente passa a maior parte do tempo, né, na verdade. O tamanho dos quartos são pontos relevantes, posição, né, a gente já adiantou lá no projeto que a posição de todas as unidades são nascentes, e os diferenciais, né. Do espaço living, ou seja, esse espaço aqui em que a gente está, comunica com a cozinha, acho que a OM entregou muito, né, em todas as plantas, tanto na de 110, 125 e na de 155, são espaços muito generosos. Né? Em relação a diferenciais, né, a gente tem, como eu já adiantei, todas as posições nascentes, né, do sol da manhã, e churrasqueira a carvão, que é um diferencial bem interessante para produtos desse perfil. Além, nessa planta especificamente, da possibilidade da quinta suíte, que é uma demanda... quarta suíte, perdão, né, que é uma demanda muito relevante para produtos desse perfil e a gente não tem concorrente direto, né, considerando esse diferencial. Outra questão também é o elevador privativo, né? Mesmo na planta de 110, que é a menor e que é um tanto raro da gente encontrar elevador privativo nessa metragem, mas 110, 125 e 155 com elevador privativo também. Acho que são pontos bem interessantes, são pontos muito positivos, você conseguir trazer tudo isso para um projeto, né? Realmente. A varanda gourmet. Esse espaço aqui, eu acho que a OM entregou muito, né, Felipe? Não tem o que ser falado.
né? Salvo algumas observações que em relação à planta, a planta da suíte em todas os tamanhos, né? Tanto na 110, 125, né? A suíte principal tem um tamanho muito bom, bastante espaço para armário, espaço para circulação. Tendo uma atenção agora, um ponto de atenção seria realmente o tamanho das outras suítes, né? Não que sejam muito pequenas, mas para esse perfil, essa expectativa precisa estar alinhada, né? Do cliente que vai comprar um apartamento como esse, com 4 suítes, ele vai comprar entendendo que as 4 suítes estão encaixadas em 155 metros. Sim. Né? Então, é de se esperar uma suíte, às vezes, com um tamanho um pouco menor. Né? Eu estou até com o celular aqui, mostrando as plantas de 110 e de 125, e alguns pontos que para mim são importantes, principalmente nas maiores de 125 e de 155, é o tamanho da área de serviço. Também eu acho que conta muito para esse público, né? Com certeza. Principalmente para quem tem filhos mesmo, para quem vai ter as 3 suítes habitadas por crianças ou adolescentes, a área de serviço também tem uma importância grande para esse padrão. E eu acho que é um ponto que poderia ser um pouquinho maior. Agora, os quartos e as áreas de serviço. O fato da posição das colunas, ele é muito importante para as plantas, porque dá liberdade para muita personalização, né? Então, óbvio que a gente tem aqui a planta original, mas o fato da posição das colunas estarem em situações estratégicas, né? Em posições estratégicas, isso abre a possibilidade para o cliente comprador fazer a personalização ali conforme o seu interesse e a sua demanda. Tem uma frase que você usa bastante, que é tudo não terás, né? E nesse caso aqui em específico é justamente isso, para ter toda essa integração na sala, cozinha e varanda, você precisa tirar espaço de algum lugar. Então, para quem valoriza a integração, faz muito sentido, é uma planta perfeita. Para quem tem aquela intenção de, não, quero uma área de serviço maior, para o dia a dia faz muito sentido, um quarto maior para poder colocar camas maiores, para quem tem filho já adolescente, talvez isso pode ser um ponto de atenção, que é o que a gente vai falar mais adiante. De modo geral, acho que são plantas que comunicam muito com o perfil família, né? Sim. Então, foi um produto desenvolvido para esse perfil de pessoa, né? Então, é um projeto que ele vai atender desde a família recém-formada até uma família, às vezes, um pouco maior estruturada do ponto de vista de integrantes, né? Ali uma família com mais 3 filhos, né? Ou uma família com 2 filhos, ou a família recém-formada ali na planta de 110, 125. Então, de modo geral, as plantas, elas entregaram muito, né? Inclusive, dentro da expectativa do que a gente espera da OEM, né? Com essas ressalvas dos pontos de atenção nas suítes, que não são as suítes principais, né? Pontos de atenção, inclusive, é uma das categorias que a gente logo mais a gente vai conversar, então, né? Em breve a gente vai falar sobre quais são os pontos, até porque a gente já tem ponto de atenção como uma alternativa de contorno de objeção, que é algo que o cliente pode pontuar e o corretor pode se preparar, posicionar sobre isso também, né? A gente tem as plantas das penthouse de 179, 202 metros são quadrados. Muito boas. Elas são inclusive muito boas. As últimas com a piscina descoberta também, vai ser um diferencial bem legal. Tirando as penthouse, que eu acho que são as exceções, são apenas 6, qual que é a sua planta preferida? A gente tá nela. Eu acho que essa planta de 155, para mim, é a que mais contextualiza com as minhas demandas, né? A possibilidade da quarta suíte, eu não teria agora, mas ter a possibilidade de ter uma quarta suíte, uma planta de 155 metros, para mim é interessante. Achei a distribuição dos ambientes muito interessante, apesar da limitação de tamanho, né? Quando você pensa, mais uma vez, 4 suítes em 155 metros, é o que você falou, eu estou tirando espaço de algum lugar para colocar em outro. Né? Então, o importante é ter essa expectativa alinhada, que são 4 suítes em 155 metros alocadas da melhor forma possível, né? Que é o caso aqui. Para mim, a minha preferida, assim, em relação... Não falo para o meu uso em si, mas olhando todas as plantas, a que eu acho que vai ser mais aceita e mais vendida é a de 125 metros. É muito boa também. É muito boa. O fato ali, ela é um pouco... Aqui é mais quadrado, né? Ela é mais retangular, né? Ela é um pouco mais retangular, mas o tamanho dos quartos já ficou bem legal. Tem a varanda gourmet, ao invés de ser varanda balcão, né, de 155, né? Para mim, a de 125 vai ser a campeã de venda. A de 155 é interessante para aquele perfil. Às vezes ele não quer nem 4 suítes, mas ele quer 3 suítes e um office, né? Então, a gente tem muita demanda para esse perfil em uma planta aí de até 160, 155 metros. Sua nota para a planta? 9. Para mim é uma nota 9.
para mim, esses critérios que eu acho que o cliente analisa bastante: área de serviço, tamanho dos quartos, são alguns pontos que eu acho que tem um cliente que vai adorar a integração, mas tem esse cliente que pode querer uma área de serviço maior, um quarto maior, um pouco maior. Então, para mim, a nota é 8. Agora vamos para a mesa. Nosso quarto critério de análise é preço. O que você achou do preço médio de 11.500 para o Bossa OM Home? Bom, eu particularmente acho muito ajustado para o produto, mas eu quero entender de você, até para a gente construir esse valor, que pontos que justificam, né, o Bossa vir a R$ 11.500 um metro quadrado médio. Eu acho que o que a gente precisa analisar, pelo menos no meu critério, é custo-benefício, tudo que o empreendimento entrega por esse preço, e um comparativo da região, que eu acho que faz muito sentido, apesar de que, se a gente dividir o setor marista em micro-regiões, essa região onde o Bossa vai ser construído ainda não existem prédios. É o que vai abrir a temporada de lançamento. Que vai abrir essa temporada. Então, o preço que ele está trazendo para esse primeiro empreendimento, eu acho que faz muito sentido. Vou explicar melhor por quê. Primeiro, por conta de todo o custo-benefício mesmo, ele entrega muito por 11.500, então eu acho que é entendível. E se a gente fizer um comparativo com a região, se a gente for 2 quadras para cima, 2 quadras para a esquerda, 2 quadras para a direita, a gente não vai ter dificuldade de encontrar metro quadrado de 13.500, de 14.000. O próprio Autoria, que é um empreendimento da OM também, foi lançado aí já com os mobiliários, né, com os móveis planejados da Ornari com eletrodomésticos a 15.000, hoje já está acima A gente disso. tem produtos ali similares, lançados ali próximo da Ricardo Paranhos a 14.000 reais o metro quadrado, né? Então, se a gente comparar com a região, não está descolado da realidade. Até acho Pelo contrário, né? Tá até bem acessível e tem uma explicação para isso, né? O terreno foi comprado há 4 anos, na época nem existia a possibilidade de construir prédios. O Dedé, inclusive, comprou esse terreno. Ele é um dos permutantes. Para quem não sabe, o Dedé é o André Tomé, que é o CEO da OM Incorporadora, mas ele estava me contando isso, que ele comprou o terreno há 4 anos, num período em que nem existia a possibilidade de construir prédios. Isso só foi alterado no plano diretor do fim de 2023. Então, passou a se considerar a possibilidade de construir prédio ali agora recente, mas a compra do terreno foi muito mais acessível do que custaria hoje, com o plano diretor liberado. E o único custo que uma incorporadora tem, né, definido já é o custo do terreno, né? Dali para frente ela não consegue prever de fato quanto que ela vai aportar, né? Sim. Então, esse é um fator relevante, porque se eu tivesse que repor esse projeto, comprando essa área agora, com certeza a minha reposição, eu ia ter que repassar um custo maior ali para o consumidor final, né? Sim. E aí, nesse caso, para mim, fazendo essa avaliação de custo-benefício, de tudo que o empreendimento entrega, de poucos pontos de atenção, de ser uma nova localização que é muito nobre no setor marista, ele vai começar com esse preço e logo depois os outros empreendimentos que forem lançados ali provavelmente já vêm com preço maior, então isso acaba trazendo mais valorização para esse empreendimento. Para mim, é uma nota 10 em relação a preço, porque por tudo que eu acabei de falar aqui, realmente o custo-benefício comparativo com a região, 11.500 está muito assertivo por parte da OM. Eu vou fazer uma análise aqui não isolada do produto, e minha nota já adiantando é uma nota 9, porque a gente tem alguns produtos similares lançados, né, mais ou menos com a mesma tipologia, às vezes em regiões diferentes, mas com preço ali muito ajustado com o que a gente está lançando. Então, minha nota é 9 em função do exercício do corretor em vender por que o OM, né, por que o Bossa da OM, ele justifica esse preço aí de 11.500 metros quadrados e vale. Está muito ajustado com o praticado. Vale lembrar, gente, que ano passado a gente assistiu lançamentos aí na ordem de 18.000, 19 mil reais no metro quadrado, né? Então não é imaginar se Goiânia vai praticar um metro quadrado desse lançado em algum dia. Isso já acontece, isso já é uma realidade. Então, para mim, nota 9, o preço está muito ajustado aí, contextualizando com o perfil do produto. O quinto ponto é plano de pagamento, né? O seu cliente entender como que ele vai fazer essa mágica acontecer, como que esse apartamento pode ser dele. A gente vai fazer uma simulação aqui bem rápida, né? Mas para o seu cliente, de fato, entender como que ele pode comprar um produto como esse. Vamos usar qual planta para a gente fazer uma simulação? Vamos usar de 110, a partir de 110, né? Sim. Porque aí pegar essa ordem, essa estrutura de conta aqui e replicar para as plantas maiores. Só muda a metragem. Só vai mudar a metragem. Unidades, vou arredondar aqui, tá, gente? A gente vai ter unidade de 110 metros quadrados
a partir de 1.250.000. Fabrício, como que meu cliente paga isso? 1.250.000 vezes 40%, ou seja, é quanto, Felipe? Você vai ter que pagar até a entrega. Sim, é o que a gente chama de fluxo. Fluxo, né? Exato, a captação. A consultora vai captar esse recurso até a entrega. Você tem que pagar R$500 mil para a consultora até a entrega. Como? Da forma que ficar mais tranquilo para você, que couber, que calçar aí na sua realidade financeira. Desses 500 mil, Felipe, 10% disso, eu tenho que destacar numa parcela que a gente chama de entrada, né? Que eu posso dividir ela em até 3 vezes, ou seja, ato mais 2 vezes, né? Se eu pegar esses 10% do valor total, ou 10% do valor dos total, 500. perfeito. Então, 10%. daria 125 mil dividido por 3, eu teria ato 41.666, mais 2 desse valor. 125 mil menos 500 mil. Uma conta de trás para frente, viu, Felipe? 375 Ou seja, mil. Felipe, tá faltando 375 mil reais para a gente pagar até a entrega. E aí você vai perguntar isso para o seu cliente. Afinal, a realidade de compra dele. O que seria um valor razoável de parcela para você? Uns 5 mil de parcela. Então, eu tenho 39 parcelas, tá? Eu vou 38. 38 parcelas, perdão. 38 parcelas. 38 vezes 5 mil. Eu paguei mais 190 mil. Menos 375. Tá faltando aqui, Felipe, 185 mil reais para eu encaixar ele nesse período aí de 38 meses. Como que a gente vai fazer isso? Ou em semestrais, ou em anuais. Depende de como funciona a sua logística aí de administração de dinheiro. Você prefere dividir isso em 3 vezes ou em semestrais? Como que você prefere? Não, vamos colocar em semestrais e pode colocar semestrais de 15 mil. Semestrais de 15 mil? Sim. Então, 15 mil vezes 6, 90 mil reais. 6 semestrais de 15 mil, 90 mil reais. Felipe, tem uma parcela que a gente chama de única, que ela está ali pouco antes da entrega, que a gente consegue colocar esse valor. Então, nesse fluxo seu, nessa sua realidade financeira, seu fluxo está montado. Como? Você vai dar um ato de 41.666 mais 2, pagar 38 mensais de 5 mil, 6 semestrais de 15 e uma única ali pouco antes da entrega de 95 mil. E aí a gente vai ter um saldo devedor, 1.250.000. 750 mil. Menos 40% de 750 mil. Esse é o valor financiado. Dúvidas? Não, tranquilo. Então, o fluxo de pagamento ele é basicamente isso. É você entender qual que é o valor final, explicar para o seu cliente que o que ele tem que pagar são os 40% até a entrega e entender dele, né? Esse fluxo não é você que vai definir para o cliente, ele que vai ajustar conforme calça na realidade financeira dele. Então, é perguntando que você vai descobrir isso. Só lembrando que nesse caso a correção é o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Você paga a primeira parcela de 5 mil, todo o restante é corrigido. A correção do INCC também. Então, é importante deixar isso claro. Isso não é comprando, uma situação exclusiva, isolada do Bolsa, né? Tudo que você compra na planta ele é corrigido pelo Índice Nacional da Construção Civil. E aí, fazendo a análise do plano de pagamento, nesse caso, a OM trabalha com um fluxo um pouco maior, né? Ela pede em torno de 40%. É a captação maior, né? A captação maior ali até a entrega de 40%. São os pontos de observação, né? Então, tem 40% de fluxo. A parcela ato também é relevante, porque a gente está falando aí de quase 11%, vou arredondar 10% para ato. Há consultores que trabalham um pouco a menos com essa margem de entrada, ali próximo de 7%, 8%. Né? Mas o que não é um problema para esse perfil de produto, porque existe um estudo, inclusive, Felipe, que produtos desse perfil, quem compra, né, o cliente, o perfil desse produto, ele paga mais do que o exigido. Exatamente porque é um produto final. Ele não é um produto para investidores, né? É um produto que ele realmente compra, ele se programa para comprar para viver com a família dele nesse projeto. Para esse perfil, eu também não vejo nenhum pênalti em relação ao plano de pagamento ter uma captação um pouco maior e o ato também ser nessa faixa dos 10%. Se fosse um ticket mais baixo,
aí poderia ser um pênalti. Mas para esse público, eu acho que é bem tranquilo. Um outro ponto também é que desse valor aqui, a gente tem no simulador, inclusive, a possibilidade de, nessa parcela única, encaixar algo próximo aí também de 11%, 10%, 11%, né? Então, se eu jogo 11% para a única, eu vou aliviar um pouco essa parcela aqui para trás, né? Então, essa flexibilidade conta muito, né? Com certeza. E a OM é uma empresa um incorporador muito disposta, né, a realmente entender a realidade do cliente, trazer o seu cliente para a mesa, entender a realidade dele, ajustar isso com o Colemar, com o André, né, e fazer isso acontecer. Sua nota para plano de pagamento? Minha nota, em função do aporte, né, da capitalização ser algo próximo de 40% da captação, né, ser algo próximo de 40%, e a entrada ser um pouco superior ao que a gente tem praticado, eu vou dar uma nota 9 aí, né? Também vou de 9, e assim, a gente sabe que isso não é uma regra, né? A consultora vai analisar caso a caso, então tendo uma proposta diferente disso também pode ser apresentada e dependendo do fluxo de pagamento pode aprovar com certeza algo diferente disso. Lembrando que o ponto positivo de ter uma captação superior ao que a gente tem praticado é que quem compra realmente tem saúde para isso, né? A gente não vai assistir uma especulação, né? O aventureiro que compra um imóvel para daqui 6 meses queimar ele, anunciar ele no mercado abaixo do praticado. Então, isso traz para a gente também uma segurança, né? Às vezes você vai ter que, o seu cliente tem que se esforçar um pouco mais para pagar, mas ele vai saber que o vizinho dele que comprou, ele realmente comprou para morar e ele não vai queimar esse imóvel durante o período de obras e isso acaba depreciando também, empobrecendo um pouco você que comprou esse imóvel nas condições que foram lançadas. Vamos para o nosso último critério, o 6º P, que é justamente pontos de atenção. O que eu chamo de pontos de atenção, o Fabrício pode ter uma percepção diferente, mas são as objeções. O que um cliente pode trazer para você como algo que de repente não agrada tanto ele, que você tem que estar preparado para poder conversar a respeito. Por exemplo, a gente está falando de uma região que do lado tem um batalhão da Polícia Militar. E nesse batalhão tem o pouso e decolagem de helicópteros. Isso pode ser um ponto que um cliente possa trazer para você, mas vai ter muito pouso, decolagem de helicóptero, vou ficar ouvindo helicóptero sempre. Qual que é a forma de lidar com isso? A gente está vivendo numa metrópole. Goiânia hoje, região metropolitana, tem mais de 1,5 milhão de moradores, de habitantes, e é uma região que o pouso e decolagem de helicópteros traz... Ainda é um ponto, né, a ser discutido. Sim. Se a gente pensar que, por exemplo, São Paulo, a gente tem 2.000 planos de voo de helicóptero todos os dias, né? Ninguém questiona em relação eu vou comprar esse apartamento, tem helicóptero passando aqui. Isso reforça o quanto Goiânia é uma capital jovem também, né? Porque ainda a gente tem a possibilidade, a gente se prepara para discutir algo nesse sentido. Então, à medida que a metrópole for ganhando espaço e corpo, né, isso vai ser cada vez menos um problema, né? O que para mim é interessante você observar e argumentar com o cliente é que bom que tem o helicóptero subindo e descendo o tempo todo, porque a região está segura, é uma região monitorada. Se não tivesse, talvez você não tivesse toda a segurança que essa região oferece. Certeza. Então, a gente falou isso durante as nossas análises aqui, para você ter essa integração toda, você tem que abrir mão de alguma coisa. Para você lidar com o barulho do helicóptero, você tem um benefício tudo não terá, de ter a segurança. Isso. Então, é um ponto de atenção que eu acredito que o corretor precisa estar atento e argumentar isso com o cliente. Tem cliente que vai entender, tem cliente que vai falar, não, mas isso eu realmente não quero lidar. E entender e assumir o seu papel de assessor em relação ao momento de compra do seu cliente, né? Eu costumo dizer que o cliente ele não é um comprador de imóveis, né? Então ele não faz isso todo dia, não é a profissão dele, ele é médico, advogado, ele é empresário, e eventualmente ele compra ou vende imóvel. Né? Então é importante entender que ele quer inegociável para ele, esses pontos que às vezes são relevantes ou não, a gente vai entender isso pessoalmente. Então leve ele, né, para o decorado, leve ele para o produto, para ele conhecer ele lá assim, né? Depois de filtrar, você vai entender se aquilo calça ou não na realidade dele. Né? O fato é que por não ser um comprador de imóvel, ele vai ter muitas dúvidas, né? Ele vai escutar isso do tio dele que planta algodão, né? E ele vai ficar com dúvida. Então, você é o profissional que vai esclarecer essas dúvidas dele. Sim. Outro ponto de atenção que eu acho que é importante também é o primeiro empreendimento dessa nova região do Marista. Então, é uma região que vai ter outras obras no futuro. Tem um ponto positivo e o ponto Qual que é o ponto de atenção, positivo, né? E negativo negativo nesse caso, né? O ponto de atenção, mais uma vez. Lidar com várias obras, ser vizinho de várias obras, tem um inconveniente, mas ao mesmo tempo traz uma valorização.
é uma região que vai estar o tempo todo trazendo novos empreendimentos e agregando valor. O lote do lado ele não vai lançar com um preço menor, né? Sem dúvida, não vai. Isso não vai acontecer. Então, é outro ponto. Se não tem outros prédios, vão surgir outros prédios, vou ter que lidar com obras na minha vizinhança? Vai, mas tem um ponto positivo em relação a isso, que o seu empreendimento vai estar valorizando. Então, eu tenho esses 2 pontos de atenção que a gente já citou. Um terceiro ponto é justamente essa questão da distribuição da planta, né? Tem algumas questões que, para alguns clientes, vai fazer muito sentido, para outros clientes, vai gerar alguma objeção. Eu preciso de quartos maiores. Ok. Nesse caso aqui, a gente pode tentar personalizar alguma coisa, mas esse empreendimento em si é para quem privilegia essa integração. E a gente viu um movimento de transformação no conceito de casa do cliente comprador, né? Desde a pandemia, antigamente era o seguinte, o imóvel, você deve ter passado por isso. Eu morei em 38 metros quadrados já em um flat ali no Metropolitan. Né? Naquela ocasião, imóvel era um lugar para você pernoitar. Você vivia a sua vida, você ia para o trabalho, você tinha um happy hour, você ia encontrar seus amigos, você ia para casa para dormir. Hoje o conceito de imóvel é um sentimento de lar. Sim. Então, valorizar esses ambientes e aí as incorporadoras entenderam um jogo que as pessoas recebem mais do que antes da pandemia. Sim. Né? Então, entender que o espaço livre é um espaço que é muito usado foi uma percepção que as incorporadoras tiveram em relação às demandas dos clientes que estão comprando. Então, mais uma vez, né? Aí depende muito da expectativa do cliente, mas ele entender que são 155 metros quadrados, com possibilidade de 4 suítes, e essa 4ª suíte, ela está tomando espaço em algum lugar, né? E esse espaço maior, ele está tirando espaço de algum lugar também, que aí nesse caso são os quartos. Acho que é bem isso, é a questão de conseguir personalizar o que é importante para cada cliente, né? Para cada pessoa um produto, né? Sim. Tem um cliente que vai querer exatamente esse perfil, tem um cliente que às vezes pode trazer alguma objeção, você vai conseguir conduzir ele para um outro empreendimento se for o caso. Mas aqui eu acho que é super assertivo o que a OEM está trazendo em relação ao que é atual, o que as pessoas estão realmente buscando. Sua nota para pontos de atenção? Minha nota para pontos de atenção, nota 9. Acho que nota 9 também faz muito sentido. Porque são pontos que são importantes, né? Mas do ponto de vista para o cliente que está comprando, eles não são fatores determinantes para inviabilizar um negócio nesse produto, né? Então, acho que é o caso. Ponto de atenção, nota 9. Antes de nós irmos para a média final desses 6 pontos que a gente avaliou, a gente quer te dar mais uma dica. Qual é o perfil do cliente que compraria o Bossa OM Home? E aí eu acho que faz sentido a gente levar todo o projeto, todos esses 6 pontos que a gente avaliou para poder traçar quem é esse perfil. Na sua opinião, quem é? Na minha opinião, né, e com base no que a gente discutiu em relação ao projeto, o Bossa, ele é um projeto desenhado para a família, né? Como eu disse lá no início, uma família recém-formada, o casal que acabou de ter um filho, né? O casal que tem 2, 3 filhos, né? O produto ele foi desenhado para esse público, né? A gente vê todo o contexto do projeto voltado para o consumidor final, né? Para aquele cliente que realmente comprou um imóvel para morar, né? Então, esse é o perfil do cliente. Onde que esse cliente mora hoje, na sua opinião? De onde que ele está saindo para poder fazer essa pergunta? Essa é uma pergunta relevante, porque geralmente esse imóvel aqui não é o primeiro imóvel da pessoa, né? É a segunda moradia, de repente a terceira moradia. Então, o cliente ele já está contextualizado com o processo de compra, de repente não na planta, né? Mas vai muito do corretor agora educar e buscar esse cliente, porque a maioria dos clientes, eu volto a dizer, eles não são compradores de imóvel, né? Eles não sabem como esse processo funciona, muito provavelmente não sabem como comprar um imóvel na planta, né? Eu não sabia, antes de entrar no mercado, eu não sabia que eu podia fazer um fluxo de pagamento personalizado de acordo com a minha realidade financeira. Então, o seu cliente, às vezes, é o cliente da sua carteira já, que comprou um apartamento menor um tempo atrás, a família dele cresceu e ele tem a possibilidade agora, com o fluxo de pagamento, aumentar o seu poder de compra, organizando ali umas parcelas, né, um fluxo de pagamento que calça no orçamento na realidade financeira dele. É importante a gente levar em consideração, nem todo empreendimento tem essa característica aqui de ser praticamente a mesma tipologia, né? Só 3 suítes. Com certeza. Essa planta maior tem a possibilidade de 4 suítes, então não mistura muito o público. Não é aquele empreendimento que muita gente vai comprar pensando em aluguel, pode ter um ou outro perfil daquele cliente que compra pensando, eu vou alugar 3 suítes no futuro. Com certeza. É mais raro. É para quem compra para morar, né? Ali. É muito mais para moradia. E eu acho que é aquele
perfil, você já citou família, mas eu acho que é um público que já está bem estável financeiramente, já tem uma carreira consolidada, já tem um planejamento em relação à família também, né? Eu tenho um filho só e quero ter só um filho, ou tenho 2 filhos e vou ficar nesse perfil também. Eu estou começando com a possibilidade de daqui a pouco ter 2 filhos, então acho que é alguém que está... Essa parte já está bem consolidada, acho que se a gente for pegar em idade, acho que de 35 mais. É o que eu imagino também. Fugindo muito em relação a isso. Mas é interessante a gente falar aqui sobre perfil, porque a gente vê muito o corretor mandando todos os empreendimentos que estão sendo lançados para todos os clientes. Aí o cliente fala, pô, eu tenho que fazer seu trabalho, né? Sim. Na verdade, eu espero da sua assessoria que você faça isso, que você filtre e me mande só as opções adequadas, né? Não é o cliente que tem que filtrar para o corretor, é o corretor trabalhando para o cliente. O cliente, né? Trabalhando para o corretor, né? Nesse caso. Quando você manda tudo para o seu cliente, ele tem esse sentimento, pô, eu estou trabalhando para você, né? Então, é entender a expectativa do cliente comprador, aquilo que é inegociável para ele, é o que você tem que descobrir desse cliente. Por quê? Tem preferências, né? Então, eu prefiro ali no setor bueno, prefiro no setor... É uma preferência, mas é inegociável, porque aí você vai trabalhar com o inegociável. Nem todo produto é para toda pessoa, né? Então, antes de entender a pessoa, depois o produto. Antes de divulgar os números finais da nossa análise, do nosso ponto de vista, a gente quer fazer um agradecimento especial aqui à OM Incorporadora, que abriu as portas do Boston OM Home para essa primeira edição do nosso quadro Ponto de Vista, a pessoa do Dedé Tomé, do Colemar, da Ana Flávia Canedo, da Jéssica Furtado, do Gabriel, todos eles que sempre recebem muito bem a Altimob. É o primeiro episódio, eu tenho certeza que a gente vai fazer vários outros aí com outras incorporadoras, mas eles que abriram as portas para a gente começar. Com certeza, um agradecimento especial a todos os envolvidos aí. Então vamos lá para as médias nesse momento. Eu fiz as contas da minha avaliação aqui e no final das contas deu uma nota total de 54 dividido por 6 critérios, ficou uma média 9 para o OM, o Boston OM Home. Eu também fiz minhas contas, né? Deu uma nota de 9,2, somadas aí as avaliações dos 6 pontos, né? Somadas a sua média, né? A gente está falando de uma média de 9,1, o que é muito bom para um produto desse perfil. Sem dúvida. Né? Reforça a tamanha riqueza e o que a OM se propôs a entregar nesse produto. Então, só para carimbar, 9,1 a média do primeiro empreendimento que a gente avaliou aqui no ponto de vista, que é o Boston OM Home. Você tem total direito de concordar ou discordar, e inclusive a gente quer que você participe bastante, emita o seu ponto de vista aí nos comentários e se inscreva para que você possa acompanhar outras análises que nós vamos fazer em breve. Curta, comente, compartilhe para que a gente possa sempre trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. E nos conte aí, qual o seu ponto de vista em relação ao Boston? Fechou. Um abraço.